Glória a Jesus, glória a Deus. Glorificado é o nome do nosso Deus. Estamos aqui, né, para mais uma live. Na presença do nosso Deus, nosso Criador. Glorificando e exaltando o nome dele nesta tarde, né? Glória a Jesus. Que já vai dar 1h. São 12h36. Né? Exaltar o nome do Senhor Deus, exaltar o seu santo nome, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Boa tarde, né? Paz, Senhor, para vocês. Estamos aqui para mais uma live, na presença do nosso Deus, né? Estamos aqui no Instagram para fazer mais uma live. Essa live que eu vou fazer também será realizada lá no Instagram, né? No canal do YouTube. No canal do meu esposo, ele vai postar lá. Meu canal não, né? Eu ia falar meu canal. O canal do meu esposo, no YouTube. E para você, né, que está ao vivo, né, que nesta manhã o Senhor venha derramar as bênçãos sem medidas sobre a vida de vocês. E lá no YouTube, né, quem quiser seguir lá o canal, o like, né? O link, né, no caso do canal, está no meu perfil do Instagram, na biografia. Segue lá o canal. E compartilhe para aqueles que querem, né, ouvir a mensagem, né? Também você que também quer ouvir uma mensagem, né, uma palavra da parte do Senhor, e também quer que o outro também possa, né, sentir, né, o Senhor falar, e quer estar perto de pessoas que transmitem a palavra de Deus. Entra lá no canal do YouTube, né? Para você ficar por dentro, né, dos conteúdos que meu esposo fala, né? Porque ele lá no canal, ele ensina, né? Ele dá ensinamento de escola dominical e é muito bom. Irmãos, é muito bom. Conteúdos muito bons, né? Onde você fica satisfeito, né, de ouvir a mensagem, né? De ouvir a palavra de Deus, né? Ele dá um ensinamento muito bom de escola dominical, né? E eu fico maravilhada, né, quando eu começo a escutar as lives dele, né, lá no YouTube. E eu fico regozijada. Minha alma chega a ficar alegre, né, por ver, né, ele se dedicando, né, a levar o ID do Senhor, né, a pregoar a mensagem, né? Quando nós estamos fazendo algo para o reino, automaticamente nós recebemos, né, as bênçãos nos acompanham, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Não é necessário a gente correr atrás de bênçãos, né? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, as bênçãos, ela nos alcançam de uma forma tão grande, de uma forma tão tremenda, que às vezes nós ficamos impactados com o que o Senhor faz, né? Com o que o Senhor, Ele tem para fazer em nossas vidas. E eu estava aqui, né, meditando nesta palavra, para não ficar só em minhas palavras, mas eu estava aqui meditando na palavra do Senhor. Uma palavra, né, que é bastante conhecida,
mas a palavra do Senhor, ela todo dia se renova, né? Irmãos, como eu tenho falado, né? Durante tanto tempo, né, o Senhor fala comigo, né, para me se dedicar, né, em fazer live. Só que, para ser sincera, né, muitas das vezes eu fico meio desmotivada, né, em fazer, porque eu acho que as coisas de Deus é tão séria, né? Deus, ele é tão santo. Ele é tão santo que até para nós falar o nome dele, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque a gente tem que andar, né, verdadeiramente servindo a ele em espírito e em verdade. A gente tem que andar em verdade, né? E falar tudo aquilo que é verdade. Porque tem muitas coisas acontecendo no reino espiritual, como no físico, né? Em nosso meio, no dia a dia, entre as igrejas, entre as pessoas. Há muito templo sendo erguido, mas a palavra de Deus, ela não tem sido pregoada. A palavra de Deus não tem sido liberada. Há muitos movimentos, muitos templos sendo erguidos por homens imaturos, homens que verdadeiramente não falam aquilo que Deus quer, até conhece a palavra de Deus, até conhece a mensagem, até entende o que Deus fala, mas porém não põe em prática. Porque eles acham que movimentos atrai as pessoas, mas o que atrai ao ser humano é a palavra de Deus que é liberada. Porque muitas das vezes nós estamos tão carentes de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a Deus, que nós corremos atrás desses movimentos. Irmãos, eu falo também porque eu sou prova viva. Eu também já tive um período passei um período de tempo correndo, indo atrás de mensagens, de abraços, de mensagem para massagear o meu ego. Porque nós somos assim. Nós somos desse jeito. Muitas das vezes nós queremos palavras que massageiem o nosso ego. Às vezes nós não queremos uma palavra de correção. Ou muitas das vezes nós estamos tão atribulados, passando por tantas coisas, que nós queremos ouvir a Deus. E nós procuramos igreja, então eu vou para aquela igreja porque lá é avivada, Deus vai falar comigo. E quando você chega lá, irmão, são movimentos. Homens, né, que Deus tem um grande projeto, mas porém se deixa levar por causa da ganância, por causa que quer ver a igreja cheia. A igreja está crescendo, mas está crescendo inchada. A igreja até pode estar cheia, mas porém ela está inchada. Porém ela está inchada. Por quê? Porque há movimentos. O homem só pensa em crescer materialmente, mas eles verdadeiramente não estão se importando com as almas. Porque se estivesse se importando, eles colocavam a palavra. Não ia só ser movimento, mas palavra. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma. A palavra abre portas, a palavra ela faz aquilo que o homem não pode fazer. É a palavra de Deus. Não é movimentos. É a palavra de Deus que faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Ela transforma de uma forma extraordinária. Glória a Jesus. Nesta manhã, glória a Deus. Eu não sei porquê, irmãos, eu estou tocando nesse assunto. Mas muitas das vezes eu fico tão revoltada, sabe? Com tantos pastores, né? Querendo só pessoas, querendo atrair o povo com movimentação.
E esquece que o alvo são as almas que estão perdidas. As almas que estão no cativeiro. Eles não estão se importando. Eles só estão se importando em crescer. Em ter bens aqui na terra. Se esquecendo que o nosso tesouro está no céu. Que a nossa casa não é terrena, é espiritual. Glória a Jesus. Glória a Deus. E por que você está seguindo a pessoas assim? Por que você está em congregações assim? Sabe por quê? Porque você não tem meditado na palavra de Deus. Porque se você buscasse a palavra de Deus, meditasse nela de dia e de noite, você iria ficar satisfeito, porque você iria ouvir a verdadeira voz de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Até quando, irmãos, vamos esquecer de onde Deus nos tirou? Porque quando você procura igrejas e movimentações, você está esquecendo que Deus fez por você. A intimidade, ela é espiritual. A intimidade, ela é diferenciada. Quando você tem intimidade com o Criador, você começa a ver as coisas diferentes, de uma forma diferente. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E para não ficar em minhas palavras, que eu falo muito, né? Eu falo muito demais. Eu vou deixar aqui uma palavra, né, para a sua edificação, para a sua alma, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 29, e versículo 20, que diz assim: Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os animais. Perdão, irmãos, perdão. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Glória a Jesus. Ezequias tinha 29 anos quando começou a reinar. Perdão, eu estou enxergando mal. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos. Irmãos, esse homem, escolhido por Deus, ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar. E ele reinou 29 anos em Israel. Né? E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele limpou a casa. Acais, ele tinha bagunçado. Ele tinha tirado os utensílios da casa de Deus. Né? Ele tinha bagunçado a casa de uma tal forma que o povo estava em uma decadência espiritual muito grande. Glória a Jesus. Glória a Deus. O povo estava em uma decadência espiritual, política e moral. Aleluia. Porque quando alguém começa a reinar de uma forma desorganizada, de uma forma perversa, a presença do Senhor, ela sai do santuário. E quem começa a reinar é o homem do pecado. Aleluia. Ele começa a reinar. E quando ele começa a reinar, ele tira a presença de Deus do santuário. Foi o que Acais fez. Ele tirou a presença de Deus. Ele tirou os utensílios da casa de Israel. Glória a Jesus. O reinado dele foi um reinado perverso, onde a presença de Deus não estava, porque ele expulsou a presença de Deus quando ele começou a reinar.
Aleluia. O reinado dele foi um reinado ruim. Onde a perversidade estava reinando. Glória a Jesus. E agora o rei Ezequias, ele manda purificar o templo. Porque quando uma pessoa perversa está reinando, e o Senhor, ele coloca outra pessoa para reinar, a pessoa que vai reinar, que está verdadeiramente com o coração voltado para Cristo, para Deus, ele manda chamar o povo para a purificação. Ele começa a purificar o templo. Ele começa a tirar do altar aquilo que não agrada ao Senhor. E quando ele traz os utensílios, antes dele trazer os utensílios que Acais tirou, arrancou da casa de Israel, ele purifica. É preciso os utensílios passar por uma purificação para poder entrar dentro do templo, do santuário. É preciso acontecer uma purificação. Ele começa a chamar, reunir o povo, os levitas, para a santificação. Porque não é de qualquer forma que o Senhor quer que você entre no templo. Você tem que passar pela santificação, pela purificação. E aqui o povo estava em uma decadência moral, espiritual e política. Era preciso eles passar por a purificação. Era preciso eles se purificarem. Eles se santificarem. Para poder eles entrar na casa de Deus. Para poder o templo teve que passar por uma restauração. Tudo que havia no templo foi purificado, foi restaurado. Para tirar a imundícia que Acais deixou. Porque Acais deixou o templo desmoronado. O povo estava em uma decadência moral, espiritual muito grande e política. Glória a Jesus. A restauração do templo envolveu 3 etapas de purificação e consagração. E cerimônias. Houve também cerimônias. Glória a Jesus. A dedicação do povo tinha que ser uma dedicação espiritual. Os utensílios removidos por Acais precisaram passar por consagração. Porque eles foram considerados impuros. Porque o homem Acais pegou. E quando o homem está em algo que era de Deus, fica impuro. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ô Miqueias, por favor, pega meu carregador para botar para carregar, que tá descarregando aqui o celular. O carregador. Ou tá aí em cima do móvel ou tá em cima da cama. Glória a Jesus. Irmão, está tão bom essa live que meu celular tá descarregando. O ritual sacrificial. Houve um ritual sacrificial. Então, nenhum ritual sacrificial foi feito durante a dedicação do tabernáculo. Glória a Jesus. Quando o templo de Salomão foi dedicado, os animais sacrificados eram inúmeros demais para serem contados. E não há nenhuma passagem dando instruções quanto ao número de sacrifício descrito aqui para informações sobre a oferta pelo pecado.
Então, houve essa purificação. Quando o templo de Salomão ele foi erguido, foi inúmeros animais para o sacrifício. Que não há esse número na Bíblia. Para purificar algo, temos que se santificar e se dedicar. Glória a Jesus. Tem que haver uma dedicação. Aleluia. Louvado seja o Criador. E eu falando com Deus, né? E como a forma, né, que Acais ele foi ousado em destruir, em tirar do santuário os utensílios da casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que homem ousado. Que homem perverso. Louvado seja o Senhor Jesus. E o celular não quer carregar. Jesus. Glória a Deus. Então, quando o rei Ezequias, o Senhor chamou ele para a purificação do templo, os instrumentos foram consagrados. Os levitas já não se dedicavam tanto quando o rei Acais estava reinando. Então, a partir do momento que agora Ezequias ele começa a chamar o povo para a purificação, ele começa fazendo tudo diferente. Tudo diferente. Ele começa agindo diferente. E santificando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Criador. E santificando tudo aquilo que Acais tirou. Foi santificado. O templo, ele foi reparado. Até as paredes foram reparadas. Porque a imundícia que Acais deixou, levando o povo a adorar outros deuses pagãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A restauração da casa de Deus tem que ser uma restauração espiritual. Glória a Deus. É tão importante esta restauração acontecer também dentro de mim e dentro de você. Porque Acais foi um homem que levou o povo a adorar outros deuses. Hoje em dia, o Acais da nossa alma são as diversidades. É o próprio inimigo das nossas almas, tentando destruir o templo de Deus, tentando colocar dentro de nós a idolatria, tentando tirar de dentro de nós os dons espirituais, tentando levar os nossos dons à impureza. Mas quando Deus, ele entra, como Ezequias, que chamou o povo para a purificação, ele te convida nesta tarde para a purificação, para a santificação. O Senhor quer que eu e você se santifique. Limpe o altar. Tire toda a imundez, a impureza de dentro do altar. Glória a Jesus. Ele chamou e disse-lhe: ouve os levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor.
o Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Aleluia. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Eles viraram as costas para o tabernáculo, para o santuário. Muitas das vezes estamos fazendo assim, estamos virando as costas para o santuário, para a purificação. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer que eu e você santifique o nosso altar. Se nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos obter uma santificação, uma pureza de alma e de espírito. Irmãos, vamos se despertar. Já é a última hora, o Senhor está voltando. A nossa Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Nós não precisamos correr atrás de profetas, porque o nosso Deus, aqui está a maior profecia dos últimos tempos. Aqui está a maior profecia, é a palavra de Deus. Ele te chama: ei, acorda, desperta-te, ó terra. O Senhor, Ele quer que eu e você santifique este altar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou terminar a live, mas se você puder compartilhar, né, para que outras pessoas também venham poder ouvir a palavra de Deus, né, compartilhe essa live para outras pessoas serem alcançadas, né, pela palavra do Senhor. Porque o meu celular, ele não quer carregar. Eu estou com medo de perder essa live, né? E aqui eu agradeço a você, né, que entrou na live, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Glória a Jesus. Que vocês possam ser alcançados pelo poder, pela glória e pela manifestação das mãos do Senhor, do amor de Deus, do Criador. E aqui eu agradeço a minha oportunidade por você ter entrado. Orei por mim e eu estarei orando por vocês. Amém? Glória a Deus.